E aí, firmeza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do módulo de revisão para o Enem. Hoje a gente vai tratar aqui da resolução de alguns exercícios, mais especificamente sobre eletricidade, tranquilo? Então, como foi prometido, este vídeo é dedicado à resolução de exercícios para empregar o que a gente foi aprendendo nos vídeos anteriores. Esses exercícios foram retirados de edições anteriores do Enem. O que a gente fez? Colocamos os dois primeiros exercícios da lista do material que você tem aí com vocês e a gente vai estar resolvendo eles aqui. Como o Enem sempre tem diversos cadernos de diversas cores, o que a gente vai fazer é fazer você seguir o que a gente explica aqui no que você tem aí. Então fique tranquilo que o gabarito, as alternativas estarão de acordo com o que você tem aí. Nesse primeiro exercício não me atentarei ao enunciado. O enunciado tem aquela dica de ler a pergunta primeiro para ganhar tempo, depois vai para o enunciado, mas nesse caso vocês vão ver que é bem interessante ler o enunciado com calma, mesmo que rapidamente, leia atentamente. Resumidamente, nesse primeiro exercício, o que ele vai querer é que a gente verifique em quais pontos desse sistema, desse circuito elétrico, você tem as correntes tendo o mesmo valor, beleza? Eu fiz um esqueminha aqui para a gente poder ir pintando, para a gente poder completando, para verificar e colocar em prática aquele raciocínio que a gente desenvolveu. Primeira coisa, você tem lâmpadas. Lâmpadas funcionam como resistores, tranquilo? E você tem lâmpadas em paralelo. Ele não pediu para calcular, mas se precisasse calcular, vocês saberiam calcular, porque resistências em paralelos você tem a somatória do inverso dela. Muito bem. A corrente vai sair daqui da fonte, beleza? Ela vai andando, vai passar pelo ponto A. Chegando aqui, a gente vai ter uma divisão. O que vai ocorrer então? A corrente vai ser dividida. Se o valor vai ser exato, vai ser igualzinho para cada um, eu não sei. Mas o que a gente vai fazer é dividir a corrente aqui com uma nova cor. Então acompanha o movimento que aqui ó, a gente vai preencher. Então a corrente atravessou para cá e ela veio aqui para cima. Então se lembra que eu falei para vocês colocarem um raciocínio como se fossem tubulações, como se fosse água correndo pelo cano. Então chegou aqui, você tinha uma bifurcação, parte da água foi para um cano, parte da água foi para o outro. Chegamos aqui, preenchemos, aqui teve outra bifurcação. O que vai acontecer? Divide novamente. Acompanhe comigo, ó. Você tem esse pouquinho de água agora correndo aqui por cima, chegando ao ponto C, e ela vai descendo. Enquanto você tem esse pouquinho de água aqui também, ó, correndo até o ponto D. Chegou nesse ponto aqui, você vai ter o encontro, o reencontro dessas porções de água, dessas porções de corrente. Então, neste ponto, ela retoma e volta a ser a cor roxa. Então, vamos lá. Chegou nesse outro ponto de bifurcação, o roxo vai encontrar outro roxo. Quando você tinha dois roxos, você tinha um vermelho. Então, a gente retoma e tem a nossa corrente ou a nossa água retornando à fonte. Pergunto para vocês, vamos fazer o raciocínio. Quais desses pontos tem a corrente com o mesmo valor? É só a gente associar as cores. Você tem que o A é igual ao ponto E. Você tem que o B não é igual a nenhum ponto aqui definido. Se tivesse um ponto aqui, seria o ponto B igual a este outro ponto. E o ponto C igual ao ponto D. Você pode ir fazendo eliminatórias das questões, mas nesse ponto, justamente a alternativa A, ela vai dar esta resposta em que a corrente, representada pela letra I, beleza? A corrente de A é igual à corrente de E. E aí a gente acompanhou isso fazendo o exercício, a gente pôde verificar que justamente a corrente de A é a mesma corrente de E e que a corrente de C é a mesma corrente de D. Beleza? Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa A. Dando sequência, o próximo vídeo a gente vai colocar em prática a primeira lei de Ohm, beleza?
Como eu tinha falado no vídeo anterior, sempre tente entender um gráfico, porque gráfico vai cair com toda a certeza do mundo na sua prova do Enem. E quanto ao que eu falei sobre o enunciado, também preste atenção porque vocês vão ver que o exercício em si é fácil, mas tem um detalhinho que não está na pergunta, e sim no enunciado, que você precisa saber. Fazendo a leitura aí com calma, você vai perceber que ele vai falar sobre a polianilina, que em contato com a amônia, ela aumenta a resistência em 4 vezes, beleza? Então, esse 4 vezes é a informação que a gente arranca ali do enunciado que a gente vai utilizar. Além do mais, o que a gente vai precisar aqui? Apenas lembrar da primeira lei de Ohm, VRI ou URI, onde você tem o potencial, resistência e corrente. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o valor de resistência. O valor de resistência do gráfico que vai ser em relação à polianilina sem a presença da amônia, mas depois ele vai querer com a amônia. O que a gente tem que perceber? As unidades que tem nos eixos do gráfico. No eixo X a gente tem potencial, ou seja, o Vzinho, e no eixo Y a gente vai ter corrente. Então ele já está dando todas as informações que a gente precisa para calcular. O que eu vou fazer é justamente escolher algum desses pontos aqui para poder realizar meu cálculo. Eu peguei o 1 como seno V, eu peguei o 2 como seno I, justamente para facilitar. Para mim era mais fácil pegar o 1 e o 2 do que pegar meio. Porque quando tem números quebrados para fazer divisão, multiplicação, a gente começa a ficar um pouco inseguro, não é mesmo? Outro detalhe importante a ser percebido é que aqui a escala está em 10 a menos 6. Então eu oriento você que está assistindo o vídeo a estudar notação científica, porque vai facilitar, e notação científica não é difícil. E ela facilita muito os cálculos, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Substituir, ó, esse valor de 1 a gente vai colocar no V, porque ele é um V, e o valor de I a gente vai colocar substituindo no I. A gente vai rearranjar a equação de modo a isolar o R, beleza? Então se está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, simplesmente isso. Então 1 dividido para 2 vezes 10 a menos 6. A notação científica, ela vai subir. Subindo, ela vai trocar o sinal. Ela deixa de ser menos 6 e passa a ser mais 6. O resultado disso daqui não precisa nem converter. É meio. Meio 0,5, beleza? Aí que entra aquele detalhe que eu falei para vocês. Ele fala que em contato com a amônia, esse valor de resistência que a gente calculou aqui, ele fica 4 vezes maior. Então a gente pega aí, multiplica por 4, beleza? 4 vezes meio vai dar 2. E a gente tem que a alternativa E é a alternativa correta. Então perceba que um exercício teoricamente grande, extenso, com gráfico a gente consegue resolver facilmente somente com a primeira lei de Ohm. Tranquilo? Agora, nesse bloco de exercício, a gente vai tratar de exercícios sobre mecânica. O primeiro exercício, a princípio, ele pode parecer um pouco confuso, mas por isso que eu ressalto a importância de você treinar bastante, você fazer bastantes exercícios e sempre conferir as resoluções para você começar a se adaptar, para você começar a criar como que é o mecanismo de raciocínio ali dessa prova do Enem, beleza? Em resumo, tirando aquele enunciado bem grande, ele quer que você ache a razão entre a massa mzinha aqui, esse m menor, e o mzão, esse m maior, beleza? Porque ele fala o seguinte, não sei o contexto, por que ele chegou no desenvolvimento dessa questão, mas ele fala que essa massa mzinha aqui, ela entra em equilíbrio quando 2 blocos de meio quilo estão empilhados em uma balança. Então a gente pode prever ou presumir, por o tamanho dos braços serem iguais, que, estando em equilíbrio, essa massa mzinha tem o valor de 1 kg, beleza? E o que seria a razão? Quando você se deparar com uma questão nesse sentido, procure a razão, encontre a razão sempre vai ser uma divisão, vai ser uma coisa dividido por outra coisa. Então ele quer a razão entre o mzão e o mzinho, beleza? Como que a gente acha o valor do mzão? Ele só quer aqui que você gaste um pouquinho do seu conhecimento em cima de força-peso, porque ele fala que esse bloco está na Lua. Exatamente, é a mesma reação que você está tendo agora, eu tive quando li a questão. E a gravidade na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ele dá que o valor em peso, em força-peso, é de 4 newtons.
e ele dá o valor da gravidade. Se recorde que a força-peso é uma força, toda força é massa vezes aceleração, só que no caso da força-peso, a aceleração é a aceleração da gravidade e a força vai ser o peso, vai ser o pezinho, beleza? Como a gente quer encontrar a massa, o que a gente vai fazer? Substituir o valor da força e substituir o valor da aceleração, simplesmente isso. Então, só rearranjando, a aceleração está multiplicando, vai passar dividindo, a gente tem a massa isolada, substitui o F, valor de 4 dividido para 1,6, que é a aceleração, na verdade a gravidade na Lua, beleza? E isso tem um valor de 2,5 quilos. A razão nesse caso é bem fácil, porque ele quer a razão entre o mzão e o mzinho. Vai ser 2,5 dividido por 1. Chegando na resposta correta, nesse caso aí de vocês, a alternativa B, tranquilo? Então veja como é aplicado o raciocínio em cima da força-peso para o Enem. O próximo exercício é bem curioso, assim como diversas questões do Enem são bem curiosas, né? Bem engraçadas. O desenvolvimento da coisa é o seguinte, ele fala que tem 2 motociclistas com paraquedas na beirada de um canyon, beleza? Eles vão pegar suas motocicletas, vão acelerar, vão saltar no Grand Canyon, soltar as bikes e abrir os paraquedas. Essa é a história. E ele fala que os dois fazem isso sincronizados. Eles deixam as bikes cair ao mesmo tempo. A questão é toda voltada para o seguinte, o exercício fala que as duas motocicletas, as duas motos, chegam ao solo ao mesmo tempo, mesmo uma delas tendo um peso 4 vezes maior. E ele quer saber o porquê isso ocorre. Então, recapitulando, 2 amigos de moto com paraquedas, eles vão pular no Grand Canyon, uma moto é 4 vezes mais pesada que a outra. Eles soltam as motos ao mesmo tempo e elas caem ao mesmo tempo no chão. O porquê isso ocorre? Qual é a força que está atuando sobre as motos nesse momento? Justamente a força da gravidade, a força peso, beleza? O que acontece? Você tem uma aceleração. Força é massa vezes aceleração. De novo a equação da força-peso. De novo a equação da força. Massa vezes aceleração. A massa da moto maior é 4 vezes maior. Só que percebam que a aceleração dos dois vai ser a aceleração da gravidade. A gravidade vai ser a aceleração vai ser a coisa que vai estar puxando tanto a moto mais leve quanto a moto mais pesada. Então, a aceleração com que as motos caem em direção ao solo é a mesma. Então, a alternativa correta é a alternativa D, porque ele fala, a alternativa D ela disserta exatamente sobre isso. A aceleração das duas motos em direção ao solo é a mesma. A gente tem uma percepção errada sobre isso, porque entra em questão também a parte da aerodinâmica, por exemplo. Se a gente soltasse um caderno e uma pena, os dois cairiam ao mesmo tempo. Só que a pena demora um pouquinho mais para cair, não pela aceleração, mas sim pela aerodinâmica que ela tem. Porque se for colocado em um ambiente que não tem matéria, as duas cairiam ao mesmo tempo. E tem um vídeo muito legal disso, que ele coloca uma bola de boliche, ele solta uma bola de boliche e uma pena, e os dois caem ao mesmo tempo. Justamente porque a aceleração da gravidade é a mesma para os dois. Tranquilo?